A Europa é um continente onde cada rua guarda uma história. Cada montanha esconde um segredo. E cada paisagem parece ter sido pintada à mão. Aqui, civilizações nasceram, impérios caíram, e algumas das paisagens mais bonitas do planeta continuam de pé, atravessando séculos em silêncio. Hoje, você vai viajar por alguns dos lugares mais impressionantes da Europa. Destinos que misturam natureza, cultura e beleza de uma forma quase inacreditável. Prepare-se, porque essa jornada começa agora. Nosso primeiro destino é Santorini, uma pequena ilha localizada no Mar Egeu, parte do arquipélago das Cíclades, na Grécia. Apesar do tamanho, Santorini carrega uma das paisagens mais famosas do mundo. Casas totalmente brancas, igrejas com cúpulas azuis, ruas estreitas e vilas construídas literalmente à beira de enormes falésias vulcânicas, criam um cenário que parece saído de um sonho. O que muita gente não sabe é que Santorini nasceu de uma gigantesca erupção vulcânica, ocorrida há mais de 3.600 anos. Essa explosão foi tão poderosa que destruiu o centro da ilha, formando a enorme caldeira que vemos hoje, esse grande arco voltado para o mar. Alguns historiadores acreditam que esse evento pode até ter inspirado a famosa lenda da Atlântida. Toda a paisagem da ilha foi moldada pelo fogo. O solo escuro, as praias de areia preta e vermelha e as falésias gigantes são resultado direto dessa atividade vulcânica. Mesmo atualmente, o vulcão ainda é considerado ativo. Por causa disso, existem áreas com águas naturalmente aquecidas e fontes termais no mar ao redor da ilha. Outro detalhe curioso é que quase todas as casas são pintadas de branco, não apenas por estética, mas porque o branco ajuda a refletir o calor do sol, algo essencial durante os verões intensos, quando as temperaturas passam facilmente dos 30 graus. Muitas dessas casas, inclusive, foram escavadas diretamente na rocha, funcionando como cavernas naturais que mantêm o interior mais fresco. A vila mais famosa de Santorini é Oia, o ponto mais fotografado da ilha. É dali que acontece um dos pôres do sol mais conhecidos do planeta. Todos os dias, centenas de pessoas se reúnem em silêncio para assistir o sol desaparecer no horizonte, enquanto o céu se transforma em tons de laranja, rosa e dourado. É um daqueles momentos em que ninguém fala nada. Todo mundo apenas observa. Hoje, Santorini tem cerca de 15.000 habitantes, mas recebe mais de 2 milhões de turistas todos os anos. A ilha não possui rios naturais, e grande parte da água potável precisa ser produzida através da dessalinização da água do mar. Apesar de ser vista como um destino de luxo, Santorini começou como uma simples ilha de pescadores, antes de se transformar em um dos lugares mais desejados da Europa. Santorini não é apenas bonita. Ela é a prova de que até uma catástrofe natural pode dar origem a algo extraordinário. Uma ilha nascida do fogo, transformada em um dos cenários mais românticos e impressionantes do planeta. Capri é uma pequena ilha localizada no sul da Itália, no Mar Tirreno, bem próxima da costa de Nápoles. Apesar de ter pouco mais de 10 quilômetros quadrados,
Capri é considerada um dos lugares mais elegantes e encantadores da Europa. Desde a época do Império Romano, a ilha já era usada como refúgio de imperadores, incluindo Tibério, que chegou a governar Roma a partir daqui. Capri é famosa por suas falésias de pedra calcária, águas incrivelmente azul turquesa e formações rochosas gigantes, conhecidas como Faraglioni, que se tornaram o cartão postal da ilha. Esses enormes pilares de pedra emergindo do mar criam uma paisagem que parece quase irreal, especialmente ao nascer e ao pôr do sol. O centro da ilha é charmoso e sofisticado, com ruas estreitas, lojas elegantes, cafés ao ar livre e pequenas praças cheias de vida. A mais famosa delas é a Piazzetta, considerada o coração social de Capri, onde turistas do mundo inteiro se sentam para observar o movimento enquanto apreciam a vista das montanhas e do mar. Mas o verdadeiro tesouro de Capri está em sua costa. Um dos lugares mais impressionantes da ilha é a Gruta Azul, uma caverna marinha onde a luz do sol entra pela água e ilumina o interior com um azul intenso e brilhante, criando um efeito natural quase mágico. Dentro da gruta, tudo parece brilhar. Barcos, paredes e até as pessoas refletem esse tom azul profundo. Capri também possui diversas cavernas, enseadas escondidas e praias rochosas de água cristalina, acessíveis apenas por barco. Por isso, passeios marítimos são uma das experiências mais procuradas da ilha. Atualmente, Capri tem pouco mais de 12 mil habitantes, mas recebe milhões de visitantes todos os anos. Durante o verão europeu, a população praticamente triplica. Mesmo assim, a ilha mantém um equilíbrio delicado entre turismo e preservação, protegendo suas falésias e áreas naturais. Outro fato curioso é que Capri não possui grandes praias de areia. A maioria dos banhos de mar acontecem em plataformas de pedra ou pequenas áreas rochosas, o que deixa a água ainda mais transparente. Ao longo do tempo, Capri se transformou em símbolo de luxo, sendo frequentada por artistas, empresários, celebridades e viajantes em busca de tranquilidade e beleza. Mas, apesar da fama sofisticada, a ilha ainda preserva uma atmosfera tranquila, especialmente nas áreas mais altas, onde trilhas levam a mirantes com vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Capri é aquele tipo de lugar que mistura natureza, história e elegância em poucos quilômetros. Uma ilha pequena em tamanho, mas gigantesca em beleza, que mostra como o Mediterrâneo guarda alguns dos cenários mais impressionantes da Europa. Paris é uma daquelas cidades que dispensam apresentação. Conhecida como a Cidade Luz, Paris é muito mais do que um destino turístico. Ela é um símbolo cultural, artístico e histórico da Europa. Localizada às margens do rio Sena, a capital francesa mistura elegância, arquitetura clássica e uma atmosfera que parece atravessar séculos sem perder o charme. Com mais de 2.000 anos de história, Paris já foi palco de revoluções, impérios e transformações que ajudaram a moldar o mundo moderno. Hoje, abriga cerca de 2 milhões de habitantes, mas recebe mais de 30 milhões de turistas todos os anos, sendo uma das cidades mais visitadas do planeta. O maior cartão postal da cidade é a Torre Eiffel, construída em 1889 para uma exposição mundial. Curiosamente, ela foi criticada quando ficou pronta, mas acabou se tornando um dos monumentos mais reconhecidos do mundo.
Com mais de 300 metros de altura, oferece uma vista panorâmica que revela telhados alinhados, avenidas largas e pontes históricas cortando o Sena. Caminhar por Paris é como atravessar um museu a céu aberto. O Louvre, antigo palácio real, abriga milhares de obras de arte, incluindo a famosa Mona Lisa. Já bairros como Montmartre preservam ruas estreitas, escadarias e cafés que inspiraram artistas como Picasso e Van Gogh. Mas Paris não vive apenas de monumentos. A cidade tem alma. Ela está nos pequenos cafés de esquina, nas padarias que espalham cheiro de pão fresco pela manhã, nos músicos de rua e nas pessoas caminhando tranquilamente às margens do rio. Um detalhe curioso é que Paris possui mais de 30 pontes atravessando o Sena, cada uma com sua própria história. Muitas delas se transformam em pontos de encontro ao entardecer, quando o céu começa a dourar e a cidade parece desacelerar. Apesar de ser extremamente urbana, Paris também guarda grandes áreas verdes, como jardins e parques centenários, criados para oferecer respiro em meio ao concreto. Tudo parece planejado para equilíbrio, cultura, lazer e vida cotidiana. Ao longo dos séculos, Paris se tornou referência mundial em moda, gastronomia e arte. Restaurantes premiados dividem espaço com pequenos bistrôs familiares, enquanto vitrines elegantes convivem com livrarias antigas e mercados de rua. Paris é aquele tipo de lugar que não impressiona apenas pela beleza, mas pela atmosfera. Uma cidade que convida à contemplação, à caminhada sem pressa e à observação dos detalhes. Um cenário onde passado e presente caminham lado a lado, lembrando que algumas cidades não são apenas visitadas, elas são sentidas. Dolomitas são uma impressionante cadeia montanhosa localizada no norte da Itália, considerada uma das paisagens naturais mais dramáticas de toda a Europa. Diferente de outras regiões alpinas, as Dolomitas se destacam por seus picos afiados, paredões verticais e tons claros de rocha, que criam um cenário quase surreal, como se as montanhas tivessem sido esculpidas à mão ao longo de milhões de anos. O que muita gente não imagina é que essas montanhas começaram a se formar há mais de 250 milhões de anos, quando toda essa região ainda estava coberta por um antigo mar tropical. Com o passar do tempo, os recifes de coral se fossilizaram e foram empurrados para cima pelos movimentos das placas tectônicas, dando origem a esses gigantes de pedra que hoje dominam o horizonte. Por causa dessa origem marinha, as rochas das Dolomitas possuem uma composição única, rica em carbonato de cálcio, responsável por suas cores claras e pelo formato extremamente vertical de muitos picos. Essa singularidade fez com que a região fosse reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Um dos fenômenos naturais mais marcantes acontece ao amanhecer e ao entardecer. Quando os primeiros ou últimos raios de sol atingem as montanhas, as rochas mudam de cor, passando por tons de rosa, laranja e dourado. Esse efeito é conhecido como enrosadira e transforma toda a paisagem em um espetáculo silencioso, observado diariamente por fotógrafos e viajantes do mundo inteiro.
Entre os cenários mais famosos da região estão picos isolados, campos verdes infinitos, lagos cristalinos que refletem as montanhas como espelhos e vilas alpinas que parecem paradas no tempo. No verão, trilhas panorâmicas cruzam vales silenciosos, enquanto no inverno, a região se transforma em um dos maiores polos de esportes na neve da Europa. Durante a Primeira Guerra Mundial, as Dolomitas também foram palco de batalhas em altitudes extremas. Soldados cavaram túneis dentro das montanhas e construíram passagens em paredões de gelo, deixando marcas históricas que ainda podem ser visitadas hoje, misturando natureza e memória humana em um mesmo cenário. Atualmente, a região atrai aventureiros, caminhantes, ciclistas, esquiadores e pessoas em busca de tranquilidade. Apesar da fama internacional, muitas áreas permanecem incrivelmente silenciosas, onde o único som é o vento passando entre os picos e os sinos distantes de pequenas igrejas alpinas. As Dolomitas não impressionam apenas pela beleza, mas pela sensação de grandiosidade. É um lugar onde o tempo parece desacelerar, onde cada vale conta uma história geológica antiga e cada montanha carrega milhões de anos de transformação. Mais do que um destino turístico, as Dolomitas são um lembrete da força da natureza e da pequenez humana diante de paisagens tão imensas. Um cenário que não precisa de exageros. Basta olhar ao redor para entender por que essa região é considerada uma das joias naturais da Europa. Fiordes da Noruega formam um dos cenários naturais mais impressionantes de toda a Europa. Localizados principalmente na costa oeste da Noruega, esses enormes corredores de água salgada cortam montanhas gigantescas, criando paisagens profundas, silenciosas e quase irreais. Os fiordes foram moldados durante a última era glacial, quando geleiras gigantes avançaram sobre a Terra por milhares de anos, escavando vales profundos que mais tarde foram inundados pelo mar. O resultado desse processo são paredes de pedra quase verticais, águas extremamente calmas e profundidades que, em alguns pontos, ultrapassam 1000 metros. Entre os mais famosos está o Geiranger Fjord, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Aqui, cachoeiras despencam diretamente das montanhas, vilas minúsculas aparecem encaixadas entre os vales, e o silêncio domina a paisagem, quebrado apenas pelo som da água e do vento. Durante o verão, os fiordes ganham tons intensos de verde, com campos, florestas e encostas vivas de cor. Já no inverno, tudo se transforma. Neve cobre os picos, a luz do sol se torna rara e o ambiente assume um aspecto quase místico. Em algumas épocas do ano, ainda é possível presenciar a aurora boreal refletindo nas águas escuras, criando um espetáculo natural difícil de descrever. Apesar da aparência selvagem, pequenas comunidades vivem nesses vales há séculos, adaptadas a um ambiente extremo. Muitas dessas vilas só são acessíveis por barco ou estradas sinuosas cravadas nas montanhas. A vida ali segue um ritmo lento, profundamente conectado à natureza. A Noruega é considerada um dos países mais seguros e organizados do mundo, e seus fiordes representam perfeitamente essa harmonia entre civilização e paisagem intocada. Não há excesso de construções, nem grandes cidades dominando o cenário. Aqui, quem manda é a natureza. Viajar pelos fiordes é como atravessar um mundo paralelo.
Cada curva revela um novo vale, cada trecho de água traz um reflexo diferente, e cada montanha parece contar uma história silenciosa de milhares de anos. Os fiordes da Noruega não impressionam apenas pelo tamanho ou pela beleza. Eles tocam pela sensação de isolamento, de paz e de grandiosidade. Um lugar onde o tempo parece parar e onde o ser humano percebe o quanto é pequeno diante de paisagens tão imensas. Hallstatt, na Áustria, é considerado por muitos um dos vilarejos mais bonitos do planeta, e basta olhar ao redor para entender o porquê. Encravada entre montanhas alpinas e as margens de um lago cristalino, essa pequena cidade parece ter saído diretamente de um conto de fadas. Com pouco mais de 700 habitantes, Hallstatt guarda uma história impressionante que começa há mais de 7.000 anos, sendo uma das regiões mais antigas de mineração de sal do mundo. Um recurso tão valioso que moldou toda a prosperidade local. As casinhas coloridas alinhadas à beira do lago refletem perfeitamente na água calma, criando uma das paisagens mais fotografadas da Europa. O centro histórico é compacto, com ruas estreitas, fachadas floridas e uma atmosfera silenciosa que convida à contemplação. Um dos pontos mais famosos é o Mirante Skywalk, suspenso a mais de 300 metros de altura, oferecendo uma vista panorâmica simplesmente inesquecível do vilarejo e das montanhas ao redor. Durante o inverno, Hallstatt se transforma em um cenário mágico coberto de neve. Já no verão, o lago vira palco para passeios de barco, caminhadas e momentos de pura tranquilidade. Curiosamente, a cidade ficou tão famosa que ganhou até uma réplica idêntica na China, mostrando como esse pequeno pedaço da Áustria conquistou o mundo. Hallstatt não é apenas bonito. É um lugar onde natureza, história e arquitetura se encontram em perfeita harmonia, provando que, às vezes, os menores lugares guardam as maiores belezas. Londres é uma das cidades mais importantes e influentes da história humana. Capital do Reino Unido, ela carrega mais de 2.000 anos de existência e se transformou em um dos maiores centros políticos, financeiros e culturais do planeta. Às margens do rio Tâmisa, a cidade revela uma mistura única entre tradição e modernidade, onde construções centenárias dividem espaço com arranha-céus futuristas. Entre seus símbolos mais famosos estão o imponente Big Ben, que marca o ritmo da cidade há gerações, e a elegante Tower Bridge, uma das pontes mais reconhecidas do mundo. Já o Buckingham Palace representa o coração da monarquia britânica, onde até hoje acontecem cerimônias tradicionais que atraem visitantes de todos os continentes. Outro marco histórico é a Westminster Abbey, local de coroações reais, casamentos históricos e despedidas de grandes personalidades. Cada pedra dessa catedral guarda séculos de acontecimentos que moldaram não apenas a Inglaterra, mas boa parte do mundo. Durante seu auge imperial, Londres comandava territórios espalhados pelos 5 continentes, e essa herança permanece viva na diversidade da cidade. Hoje, mais de 9 milhões de pessoas vivem aqui, formando um verdadeiro mosaico cultural. Caminhar pelas ruas londrinas é ouvir dezenas de idiomas diferentes, experimentar sabores do mundo inteiro
e sentir como culturas distintas se encontram diariamente. Mas Londres não vive apenas do passado. Regiões modernas como Canary Wharf mostram uma cidade em constante evolução, com arquitetura ousada, centros tecnológicos e um dos mercados financeiros mais poderosos do planeta. Ainda assim, parques reais, bairros históricos e ruas de paralelepípedo preservam o charme clássico que faz de Londres um destino tão especial. A cidade também é referência global em arte, música, moda e educação, abrigando alguns dos museus mais visitados do mundo e universidades renomadas. Aqui, o antigo e o novo coexistem em perfeita harmonia, criando uma atmosfera única, onde cada esquina revela uma nova história. Londres não é apenas um lugar para se visitar. É um capítulo vivo da humanidade. Uma cidade que já comandou impérios, sobreviveu a guerras, se reinventou inúmeras vezes e continua influenciando o rumo do mundo. Um destino que prova que algumas cidades não pertencem apenas a um país, mas fazem parte do patrimônio cultural de toda a humanidade. A Europa é um continente que carrega a alma do mundo em suas ruas, montanhas e cidades. Cada destino que vimos aqui mostra como a história humana se mistura com paisagens impressionantes e culturas que atravessaram séculos sem perder sua identidade. Entre construções milenares e centros modernos, esse continente revela como o passado e o futuro caminham lado a lado. Castelos, vilas costeiras, capitais vibrantes e cenários naturais extremos contam histórias de impérios, descobertas, guerras, arte e evolução, tudo conectado por gerações que ajudaram a moldar o planeta como conhecemos hoje. Mas mais do que monumentos famosos ou cartões postais, a Europa é feita de detalhes. Ruas estreitas de pedra, praças silenciosas ao amanhecer, pores do sol refletindo em rios históricos e cidades que nunca dormem. É nesses pequenos momentos que a verdadeira magia acontece. Viajar por esses lugares é entender que o mundo é maior, mais diverso e mais bonito do que imaginamos. Cada cultura, cada arquitetura e cada paisagem nos lembra que explorar também é aprender, crescer e enxergar a vida por novos ângulos. Se esse documentário conseguiu te transportar por alguns minutos para esses cenários incríveis, então já valeu a pena. E se você gosta de descobrir os lugares mais impressionantes do planeta, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem também ama viajar pelo mundo sem sair de casa. Esse é o Mundo Revelado. Até o próximo episódio.